E aí pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no comecinho aquele like esperto, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho Pipland, do selo Hard Case Crime, que faz parte do catálogo da editora inglesa Titan, lançado aqui pela Script. Pipland é de autoria da Christa Faust e do Gary Phillips, com desenho do Andrea Camerini. Ambientado no meio dos anos 80, no momento que Nova York ainda não tinha passado pela reforma do Giuliani, então encontravam-se muitas boates de striptease e muitos espaços, né, que trabalhavam com cabines de peep show, né, que eram mulheres atrás de um vidro, né, de uma vitrine, aonde os clientes pagavam, né, para assistir tal shows que elas faziam de acordo com aquilo que o cliente pagava. E já deu para entender do que eu estou falando. Nesse sentido, esse mundo aí esse submundo aí nova-iorquino, ele já apareceu bastante no cinema, principalmente dos anos 70 e 80, né, que comporta esse momento aqui em que a história se passa. Então, só de começo já é um ambiente assim interessante para você ambientar uma história de crime. E nós encontramos a personagem, né, principal, a Roxy, que se envolve com um caso onde um conhecido dela que produz filmes pornográficos deixa uma fita VHS com ela, e essa fita tem o registro de um crime. Obviamente que a pessoa está fugindo, né? Tem gente atrás dele por conta disso, e essa fita começa a passar de mão em mão e colocando em perigo todo mundo, né, que tem acesso a esse material. Enfim, esse tipo de trama já lembra de cara, por exemplo, até outro filme dos anos 80, né, que é Um Tiro na Noite, do Brian De Palma, né, esses registros acidentais de um crime em que a pessoa que acabou testemunhando isso passa a ser perseguida e acaba envolvendo outras pessoas e tudo mais. É isso que acontece aqui. E ao longo dessa narrativa, né, o que aconteceu foi um assassinato no parque. Obviamente tem gente poderosa envolvida, claro, porque para colocar capangas atrás de outras pessoas, né, normalmente pessoas sem posses, né, sem recursos, não fariam isso, né? Então existe uma conspiração para abafar esse caso. Lá na frente a gente vai descobrir por que, né, isso está acontecendo. E assim a história se desenvolve, né? A gente vê a Roxy se enrolando cada vez mais enquanto ela tenta passar isso para frente, incriminar a pessoa que precisa ser incriminada, tal. E ao redor dela nós temos outros personagens, como, por exemplo, uma colega dela nesse mundo dos peep shows. Ela tem um filho, e esse filho acaba sendo, até por ser negro, vítima de discriminação, ele acaba sendo acusado do crime a qual a Roxy tem a prova, né, que não foi ele que cometeu. E assim a história vai se desenvolvendo, tal. A gente tem aí um fio narrativo que, falando assim, parece dos mais genéricos e de fato o é, tá? Vamos de fato às considerações mais profundas sobre esse roteiro e sobre a arte em geral aqui, sem entregar spoilers, obviamente. Nenhum problema com o tipo de premissa que é desenvolvido aqui. Tá? No meu entender, o que me decepcionou bastante foi o desenvolvimento, a forma como alguns personagens se deslocam dentro dessa trama e algumas páginas, né, no quesito diagramação. E eu vou falar o que acontece. Ao longo dessa narrativa, a gente vai encontrar certas coincidências no geral que eu acho que são até convenientes demais dentro dessa história. Primeiro que, isso não é um spoiler, tá? Eu acho que você colocar a pessoa cujo filho é incriminado, né, sendo inocente, ser colega da protagonista, eu acho que é uma forçação de barra assim difícil de
difícil de engolir, no caso, né? Porque parece que existe um universo inteiro dentro dessa cidade de Nova York. E o que acontece? No mesmo caso, você tem assim, pessoas que se conhecem envolvidas, né, de uma forma ou de outra. O que é uma coincidência que eu acho que assim, difícil de comprar. Ao longo da história também, nós veremos alguns personagens que parecem mais periféricos e tal, mas que o enfoque, o ângulo de câmera, ou uma página dedicada a um cara que parecia um simples figurante, acaba denunciando para a gente que esse cara vai ter algum tipo de envolvimento maior nessa trama lá na frente. Até aí também nenhum problema. A questão é que, quando chega lá na frente e você vai receber a informação que você precisa sobre o que o determinado personagem, sabe, tem a ver com isso. E ele entra de uma forma assim, absolutamente rasgada, né? E também não é um spoiler, ele vai meio que resolver uma parte importante da trama, mas ele vai entrar absolutamente rasgado. Era uma pessoa que não tinha nada a ver com a história e por uma conveniência enorme do roteiro, colocam ele para resolver isso. O que para mim também é super incômodo, tá? Então, no geral, eu achei o roteiro de Piplan... eu comentei no começo que a premissa era genérica, mas a formação desse roteiro, dessa estrutura narrativa também, eu achei, para dizer o mínimo, paupérrima. Tá? Achei que existe uma certa preguiça na hora de desenvolver esses personagens e principalmente na hora de resolver essa trama. Então, no sentido de que você pode ter um roteiro até que não seja dos mais brilhantes, mas você pode também caprichar na parte visual, na narrativa, e eu estou sempre falando isso aqui, que narrativa visual é algo que pode sim salvar um roteiro que não seja dos melhores. E a arte do Andrea Camerini aqui, vocês estão vendo que não dá para falar que ele é um cara ruim, né? Que o traço dele é feio e tudo mais. Porém, aí entra uma questão pessoal minha. Eu acho que essa arte, até o colorido, não sei, se trocasse o colorista talvez resolvesse e tal, mas eu acho que essa arte falta um pouco de profundidade. Eu acho que poderia ter um pouco mais de contraste entre luz e sombra. Eu acho que a história ganharia conceitualmente, tá? Mas isso é uma impressão minha. O que eu vejo de problema mesmo que eu posso quantificar aqui para vocês, e eu falei que havia alguns problemas de diagramação de página, por exemplo, aqui. Você pega uma página que tem uma variação de ângulo que, assim, praticamente não existe. Tá? Você tem esse ângulo aqui, depois você vai para um close, depois você vai para outro close. Aqui você tem uma mudança, ok, mas a página no geral ela é bastante monótona, né? Num momento em que poderia ganhar em drama, em dinamismo e tudo mais. Aqui é a mesma coisa. Você vê uma repetição de plano aqui de uma composição para outra. Eu acho que faltou um pouco. E aqui também a gente percebe a mesma coisa aqui, de um quadrinho para o outro e tal. É pouco inventivo na questão de enquadramentos tal, que façam com que o leitor entre na história, acompanhe, sabe, passe os olhos de uma forma orgânica. Eu acho que isso faltou aqui, infelizmente. Tá? Embora em alguns casos eu admita que tem dinamismo assim, mas em momentos muito pontuais. Eu acho que no geral faltou isso, e isso trava a história. Isso faz com que a gente acabe meio que se arrastando, né? Que a história ela não rola de uma forma que sugira movimento no texto e na imagem, sabe? As coisas acabam ficando um pouco travadas demais. E então, conforme eu falei, você já tem um roteiro que é um tanto problemático, tanto no desenvolvimento dos personagens quanto nas suas resoluções. E aí você tem diagramações e composições que não agregam muito a essa premissa. E ainda para chegar num final que aparece um personagem que, sabe, completamente deslocado, sacado da cartola,
para resolver um determinado ponto aí que era importante para nós. Enfim, no final das contas, é isso. O Piplan me decepcionou bem aqui em vários itens, né, que a gente avalia quando a gente fala de uma HQ. Mas enfim, se você gosta de tramas de crime e tal, você pode eventualmente se interessar por essa edição. E até porque eu acredito que outros títulos desse selo Hard Case Crime sejam superiores, né? Espero que sejam, pelo menos. E, enfim, fica aí meus comentários sobre Piplan. Se você, apesar de tudo, gostou do que se interessou, tem o link para compra aí na descrição do vídeo. Dá uma olhada aí, compra por aí se você quiser ajudar a gente, por favor. Fora isso, repetindo os mesmos recadinhos do começo, se você não deu o like, por favor, ajuda aí o vídeo. Comenta, compartilha, se inscreve no canal. Caso ainda não tenha feito, é claro. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada nessa página, vê lá se você está afim de ajudar a gente a aumentar a nossa qualidade técnica, expandir nosso conteúdo. E é isso. Até mais.